Vamos lá. Bom dia, boa noite, na verdade, né? Boa noite, caros professores. Deus abençoe. Vamos iniciar mais uma das nossas formações, né? E na formação de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso plano, né? Quais são as orientações do nosso plano de atividades remotas, certo? E isso a gente já vai deixar gravado e disponibilizado para toda a nossa comunidade escolar, para a gente ter essa apresentação esclarecida, né, para todos nós, certo? Então, nós temos, hoje em dia, né, nós temos, dentro do que nós sabemos, dentro de todos os estudiosos que falam sobre as atividades de ensino à distância, nós temos dois tipos de atividades. As atividades síncronas, ou atividades ao vivo, e as atividades assíncronas, ou atividades que estão lá postadas e a pessoa pode ter a flexibilidade de acessar em qualquer horário. Então, na atividade síncrona, ao vivo, em que há interação direta, nós temos o fortalecimento dessa interação e temos a possibilidade de tirar dúvidas, temos a possibilidade de perguntar questões outras que não estão dentro daquele programa ou daquele percurso, né? Nós temos tido capacitação com a equipe da UNIT, em parceria com a Secretaria da Educação, e nós temos tido uma série de palestras e formações sobre o Google for Education, sobre ensino à distância, que a gente está repassando aqui para vocês algumas, e depois vai com calma, né, junto com a professora Luísa e o professor Júlio, que somos nós os multiplicadores, eu, Luiz e Júlio, vamos estar repassando mais detalhes e capacitando melhor nossa equipe de professores através desses multiplicadores, tá? Então, nós temos esses dois tipos, as atividades síncronas e as atividades assíncronas, que são postagens, as atividades do próprio Google, né? do Google for Education, que às vezes ficam lá, do Google Classroom, que ficam lá, e as atividades de sites, blogs e também o nosso portal de aulas online, certo? Toda atividade, todo bom planejamento de uma escola, seja de um professor, é importante que ele use uma atividade síncrona e uma atividade assíncrona. Isso, já falei, vou repetir novamente, não é uma questão de obrigação, certo? A atividade assíncrona, ela é melhor do que a atividade síncrona. Por quê? Porque muitas vezes o aluno não consegue, por algum motivo, comparecer na síncrona. Mas na assíncrona, ele tem a disponibilidade de, a qualquer momento, ainda mais com o nosso portal, ele ter acesso e colocar as atividades dele em dia. Então, a nossa orientação é que a gente use uma atividade síncrona por semana, seria o ideal, né? E uma atividade assíncrona, certo? Assíncrona a gente pode usar no Zoom, no Meet, às vezes até por outro recurso, né, que a gente conheça aí, que trabalha essa interação, né, o Skype, etc. Mas a gente prefere que se mantenha o Zoom ou o Meet, ainda melhor o Meet, né, porque é gratuito, né? O Zoom ele tem essa limitação de 40 minutos, ele fica caindo, e o Meet não. O Meet a gente tem um acesso pela plataforma da Seduc livre de até 250 pessoas. Então é legal prestigiar o Meet, dá para agendar nos dois aplicativos, e essas são atividades síncronas. E nós temos também as atividades assíncronas, que essas são as mais práticas, porque dá para a gente programar, dá para a gente colocar com antecedência, dá para a gente fazer várias coisas e o aluno pode acessar no conforto da casa dele em qualquer momento. O ideal é, como eu falei, mesclar uma atividade síncrona, assíncrona por semana e uma atividade síncrona também. Não dá, aí a gente vai tentando, claro, de acordo com a realidade de cada professor, com os desafios técnicos de cada um, mesclar isso aí e construir o plano do professor semanal, né? Pronto, certo? Toda atividade é interessante que ela não seja simplesmente questões. Olha aqui, pá, joga 5 questões. O ideal é que ela tenha uma parte de conteúdo que misture, que mescle as diversas habilidades e competências do aluno. Uma habilidade de leitura, uma habilidade de construção de resumo, uma habilidade de desenho, outra habilidade de interpretação, outra habilidade de leitura de uma imagem, leitura de um texto, aí outra, uma observação de um vídeo,
e que haja uma área de absorção de conteúdo e uma área de estudo dirigido simples, em que nesse estudo dirigido nós tenhamos 1, 2, 3, 4, 5, estourando 6, 7 questões para cada aula. O ideal seria de 2 a 5, 6 questões por aula, simples, questões gerais que sejam claras ali no texto, que o aluno tenha condição de sozinho realizar aquelas. Disciplinas mais complexas, com atividades mais complexas, o ideal seria que haja a postagem de questões resolvidas, questões comentadas, né? Existem vários vídeos e coisas no YouTube que a gente tem já esse material elaborado. Não significa que o professor tem que elaborar tudo, pessoal, pelo amor de Deus. Hoje em dia nós sabemos e queremos prestigiar o trabalho dos colegas que já fazem bons vídeos, que já fazem boas edições. Então, procura no YouTube professores interessantes que vocês achem que trazem um conteúdo pertinente, faz uma seleção do que está dentro da aula e coloca no nosso canal de informações, que é o portal, e no lugar que a gente acha que é melhor para receber as atividades, que é o Google, né? No nosso início, a gente estava com o Google, aí a gente teve uma crise de limite de conteúdo no antigo Google, né? No antigo Google for Education, que a gente estava usando independente, mas agora nós temos o Google for Education da Secretaria de Educação, que ele não tem limite e que traz para a gente muito mais ferramentas. Ele só está tendo, a gente tem tido alguma dificuldade de acesso por parte dos alunos, certo? E a gente já elaborou 2 ou 3 vídeos explicando como fazer esse acesso. Mesmo com 2 ou 3 vídeos explicando, ainda temos alguns alunos com dificuldade e a gente está tentando sanar. Mas acredito que a maioria que tentou entrar conseguiu, pelo menos na reunião de líderes que nós tivemos, os alunos foram muito assim enfáticos que gostariam de que as informações ficassem no portal, as informações, porque é um ambiente público, mas que as atividades fossem aplicadas e recebidas pelo Google for Education, porque para eles fica mais simples e mais fácil responder pelo Google, certo? E a gente acredita que realmente isso é bem mais fácil, tanto para os professores quanto para os alunos, acompanhar isso pelo Google for Education mesmo. E é isso que a gente está tentando trazer hoje como orientação, certo? Vou explicar agora algumas características do portal e do Google for Education para a gente entender como uma ferramenta consegue muito bem complementar a outra. Vou mostrar aqui para vocês projetando esse material. Bem, nós temos aqui o nosso portal, né? A gente tem conversado com os alunos e eles concordam também com a gente que o portal ele é um ótimo instrumento de quê? De informação. Porque ele é um instrumento, primeiro, público, em que a informação fica acessível para todos os alunos, uma informação organizada, uma informação dentro de um padrão muito claro, né? Onde cada turma, cada disciplina pode entrar aqui, ó, nos 3 pontinhos, e aí ela tem acesso às aulas online do 8º, às aulas do 9º, e cada turma tem uma lista atualizada. Clicando aqui no 9º ano C, por exemplo, nós vemos uma lista automaticamente atualizada de todas as tarefas do aluno que estão no portal. Isso faz com que os pais possam acompanhar, os alunos possam acompanhar de modo muito mais fácil, muito mais prático e muito mais simples. E o que é que a gente tem, por exemplo, essa questão de ser público é o principal do nosso portal, né? De ser um centro de informação. Toda a informação que está no WhatsApp, que está no Facebook, que está no Instagram, que está em todos os cantos, todas as redes da escola, acaba fluindo no próprio Google for Education, no Google Classroom, acaba fluindo para o portal, porque ele é muito mais fácil de ser acessado por ser público, muito mais fácil de ser acessado por não precisar ninguém baixar um outro aplicativo. Qualquer navegador tem acesso e dá acesso ao nosso portal, certo?
Então, por isso que a gente tem ele, porque ele é o centro de informação, ele é a nossa escola virtual, onde o aluno visita, o aluno entra nos espaços e vai tendo a possibilidade de fazer seus acessos. A gente criou também essa abazinha aqui de dúvidas frequentes, que tem um material completo, ó, de tintim por tintim, sobre a portaria, quais são os direitos e deveres de todos nós. Tem uma série de perguntas aqui, ó, elaboradas, que a gente traz vídeo, traz tutorial, e a gente tem alimentado cada vez mais essa sessão de dúvidas frequentes, certo? Criamos um jogo para poder responder as dúvidas mais frequentes dos alunos. Então, muitas dúvidas dos alunos estão aqui dentro desse jogo. A gente já falou sobre ele, não quero me ater muito sobre ele. E criamos também uma sessão de vídeos, que são vídeos justamente explicando, lançando o portal, uma listazinha de 4 vídeos, olha, onde nós temos aqui os tutoriais específicos para os alunos entenderem como nossas aulas virtuais funcionam, certo, professores? Então, isso é basicamente as características do portal. Então, o que é que nós orientamos e recomendamos? Que a informação das aulas seja colocada aqui no portal, como vocês já sabem, escrevendo, postando as categorias das turmas, a categoria já envia para o e-mail e a gente tem uma facilidade muito maior de acesso à informação através do portal. E o Google, professor Júlio, o que é que então a gente vai, para que a gente vai usar o Google? O Google ele é ótimo por quê? Porque ele traz uma ferramenta de informação na nuvem que protege os alunos e que protege os professores e que facilita o acompanhamento. Porque aqui, clicando nas atividades, nós temos mural de avisos específico da turma e daquele professor. Não é mais como esse aqui, que antigamente, que é um mural para todo o terceiro ano F, e acabava que confundia os alunos. Não. Agora, cada professor tem a sua turma, com as suas atividades, com o seu mural, onde o professor tem todo o controle, ninguém tem acesso a não ser o professor e os alunos, certo? E isso acaba sendo uma faca de 2 gumes. Por quê? Porque só o professor tem acesso, então acaba que a equipe não tem como ajudar o professor e orientar de alguma forma, e nem orientar os alunos, porque o que foi postado, só o professor, que são aqui nessa aba de pessoas, aí nós temos o mural, atividades, certo? E mural, atividades, que aí o professor vai criar os tópicos dele, cada professor vai criar o seu, não precisa mais criar física, química, biologia, porque na verdade já é a turma do professor, e nas pessoas nós temos aqui só o professor da disciplina e os alunos automaticamente criados pela própria Secretaria de Educação, certo? E aí a gente pode ter rúbricas e notas e vai facilitar muito mais, não vou mostrar para não expor ninguém, e a gente vai facilitar muito mais. Como é que o aluno faz o acesso? O aluno faz acesso pelo portal de matrícula, certo? Pelo portal de matrícula do aluno, o aluno vai colocar, assim como ele se matricula na nossa escola, ele pode clicar aqui no Google Classroom ou ele pode clicar aqui em Já Possui Acesso e ele colocar o código do aluno, tá vendo aí? A senha, e aí ele clicar em entrar, e aí ele faz o acesso aí. E aqui embaixo de dados do aluno, a gente tem a opção aqui, acesse o Google for Education. Esse material já é criado pela própria Secretaria de Educação. Então, nesse acesso, o aluno tem acesso ao boletim dele, o aluno tem acesso aos dados dele e também aqui as turmas virtuais dele. Olha. Aqui é a visão do aluno, tá vendo? Eu entrei com um login assim que um aluno nosso nos disponibilizou e aqui nós vemos, olha, todas as turmas do aluno são automaticamente linkadas pelo SIGA e cadastradas. Então, facilita muito mais essa visualização do aluno poder acompanhar as tarefas que ele tem pendente e as tarefas que ele já realizou. Então, qual é a nossa orientação? Que a informação e o conteúdo fique no portal, aí você, digamos que você pega o portal aqui e escreve, certo? A sua aula toda, e aí você faz a aula toda aqui, eu vou pegar a aula de alguém aqui, leitura e interpretação de texto da professora Sanches. Aí ela pega aqui, copia o link, ó, copia o link, que é esse texto que está aqui, ó, copia o link e joga na aula que ela criar aqui no mural, certo? Digamos que ela tem uma aula aqui, não vou clicar para não atrapalhar a aula dos professores, porque esse aqui já está valendo, né?
Aí ela clica aqui, peraí, viu? Eu vou clicar aqui em criar atividade. Atividade, eu clico em criar, e aí eu posso criar atividade com teste, atividade sem teste, e aqui é só eu colar o link, que ele já vai reconhecer esse texto como um link e já vai colocar ela como atividade. Vou dar um título aqui, qualquer, certo? E vou, clicando aqui embaixo, você pode programar essa atividade para ir para um dia específico, ou clica em criar. Aí eu vou clicar aqui em criar, certo? E aí a atividade já vai estar criada aqui, aí, e o link já está aqui pronto, certo? E aí você consegue acompanhar quem entregou e quem não entregou de modo muito mais fácil do que no portal, certo? Então, o que a gente está tentando dizer é que o portal é muito, digamos assim, complementa e facilita muito o trabalho do próprio Google for Education e ajuda muito o outro, facilita muito o outro. Por quê? O Google for Education ele é muito bom para acompanhar a entrega de atividades, esse feedback das atividades do aluno, muito mais simples e prático. E o Google e o portal ele é muito bom para a gente poder ter as atividades públicas disponíveis, certo? Pronto. Essa era a nossa fala sobre as nossas orientações. As nossas orientações, como a gente já falou, é que a gente foque muito mais na qualidade das questões, na qualidade do conteúdo, do que na quantidade, certo? A quantidade que a gente pede é uma atividade por semana, certo? E a gente pede realmente muito carinho, muito cuidado para que essa atividade seja simples, seja fácil e que o aluno tenha a capacidade de fazer ela sozinho. Claro que usando o Google Forms, melhor ainda, né? Porque o Google Formulário acaba sendo fantástico para fazer atividade online. É a ferramenta que a gente mais usa. Não vou tratar sobre ele aqui, certo? Porque não é o foco. Mas eu gostaria de pausar aqui a gravação e aí a gente já vai, talvez, encerrando. Então, a gente vai ver se a gente encerra ou continua um pouco a gravação. Vamos lá.